Bom, então, conservação em meio urbano, eu quis trazer para vocês alguns questionamentos de o que a gente está falando realmente quando a gente fala sobre esse assunto. E para começar, então, o que nós temos feito em termos de esforços para a proteção da natureza? A gente tem usado comunidades, né, vocês, e isso parece ter assim, uma certa crise nesse sentido. Né? Então, a gente disse no CBB que a gente ia ter 10% de toda a biomassa preservada em comunidade de conservação. Depois, as metas de Aichi, a gente disse que ia ser 17% protegidos, né, e não mais em proteção. Então, a gente tem 6% em proteção integral hoje. Né? E esses esforços de criar uma unidade de conservação e preservar essas áreas, eles seguem alguns valores, algumas diretrizes. Isso você sabe. Então, proteger a biodiversidade, os processos que tem muita biodiversidade, fomentar turismo ecológico, a produção, né, dos recursos que partem dessa biodiversidade, e então os extremismos, as coisas específicas, assim, a esfera, por exemplo. Essas coisas todas prestam para nós os tais dos serviços ecossistêmicos, né, que vão ser as vantagens de manter a natureza como ela está. Então, primeiro, são 4 grandes grupos, né? Primeiro, são provisão, né, de alimento, recurso, água e medicina, regulação do microclima, controle biológico, no suporte já, e por fim, cultura, então, culturismo, enfim, conforto cultural. Mas agora, por exemplo, pegando no estado do Rio Grande do Sul, por que razão, com tanto espaço, com tanta área verde, com pampa, com Mata Atlântica, por que razão a gente está aqui falando sobre conservar um pedacinho? Por que a gente está falando sobre essa mancha cinza, que é a região de Porto Alegre? A gente tem todo esse mundo de verde para conservar. Primeira coisa que faz sentido nisso são os ecossistemas locais da região metropolitana. A segunda coisa é que na cidade estão os grandes tomadores de opinião, então uma concentração muito grande de gente que vai ter um impacto de operacional no território. Então ali estão as pessoas que fazem uma grande diferença no que a gente está fazendo com o nosso território. E por fim, para manter a nossa cidade, a região metropolitana dela, a porção de território que a gente usa para que isso seja mantido é muito maior do que só o contínuo que a gente tem por cidade. Então a primeira coisa é que os sistemas locais. Quantitativamente, o que vai ser? Isso continua sendo pequeno quando tu olha no mapa assim, quantas comunidades, populações, indivíduos vão ter nessa mancha. Se tu pega as áreas do Ministério de quais são as áreas prioritárias de conservação, a gente tem ali prioridade alta, muito alta, toda a nossa cadeia de morros, a crista de Porto Alegre, e mais as ilhas do Delta do Jacuí. E se tu pega a reserva da biosfera, então olha de novo, todos os rios que compõem o Delta, e o Delta e os morros estão ali mapeados. Isso porque Porto Alegre, bem como São Francisco, Rio de Janeiro, Estocolmo, Nova York, várias cidades do mundo e as grandes cidades do mundo estão em regiões de ecópolis, que são, você sabe, onde duas situações diferentes se encontram. Isso pode ser regional, pode ser o Pampa, que encontra com a Mata Atlântica, bem no nosso ponto ali, ou pode ser então o encontro do nosso delta com as áreas mais úmidas da Restinga, então as áreas mais secas dos nossos morros. Isso faz muito sentido para as cidades, porque elas sempre querem ter uma posição estratégica dentro do território. Então, para nós, fez muito sentido estar ali no Guaíba, porque a gente tem a conexão com a água, então a gente pode fazer um porto e a gente está bem protegido dentro da costa marítima. E isso acontece para essas cidades todas, e muito mais.
Isso faz com que em Porto Alegre a gente tenha tantas unidades de conservação. Nós temos o ecótono, que é o pico de biodiversidade, e por isso então a gente tem lá o Delta, Morro Santana, Morro do Osso, Santilé, a nova reserva do São Pedro, né, que está muito o segundo ponto, conhecer para conservar. Isso é um dogma que já é antigo, né? Mas por que ele faz sentido? Porque quando tu alia uma experiência afetiva com relação à natureza, então, a maioria de quem estuda biologia, no geral, tem na base lá, tem um motivo afetivo para isso. A pessoa não acha simplesmente interessante os processos, os ecossistemas, não, tem alguma coisa de gostar, que é os nossos aliados são a natureza boa, nós somos seres biofílicos. Então, existe o afetivo, mas existe também a educação ambiental, que é entender o que são esses sistemas, como eles funcionam, por que eles não são úteis. Então, com essa junção dessas duas coisas, seria possível então criar o agente de conservação urbana. Então, vai ser essa pessoa que mora na cidade, que forma opinião e que tem a maior abrangência de perspectivas sobre o território, que vai conseguir mudar mais esse território. E forma a opinião dos grandes centros. E em terceiro lugar, então, o que a gente mais vê é a redução de pegada ecológica, que como tornar os sistemas metabólicos urbanos mais sustentáveis. Isso aqui vocês vão mais achar em site de arquitetura, ou então em jornal. Hamburgo quer essa cidade sustentável até 2030. Sydney, até 2020 vai ser correto, não sei o que. Isso tudo tem pouca relação com os sistemas locais, tem pouca relação com os sistemas regionais por advocacia do cidadão, tem muito mais a ver com tornar a cidade mais sustentável dentro de si própria, para que esse impacto de pegada ecológica seja reduzido. Então, aí, a França proíbe os mercados de lixo. Isso torna mais sustentável o sistema interno da cidade. A recriação da nossa zona rural, isso vai permitir que os nossos recursos alimentares continuem sendo, ou passem a ser mais próximos do nosso centro urbano. Isso reduz o custo de deslocamento e reduz, então, a emissão de gás carbônico, reduz uma série de perdas no processo produtivo e logístico, que faz com que o sistema fechado da cidade fique mais sustentável. Na França, de novo, então, nós vamos ter os telhados verdes ou as energias solares com obrigação. E os sistemas de transporte da cidade, então, por exemplo, ciclovias e afins, então, sistemas não poluentes. Mas uma coisa que faz muita diferença, que aí já compete ao planejamento urbano, é a ideia de compacidade. Isso é um termo que vem do urbanismo. É a ideia de que tu pode ocupar uma porção menor de território com mais intensidade. Então, praticamente, densidades altas são muito boas, né? Só que isso tem um problema: quanto mais alta a densidade, menor vai ser o teu impacto global no território, né? Tu vai concentrar a tua ocupação urbana num ponto menor, só que nesse ponto menor tu vai ter um impacto local muito forte. Então, por isso que nós precisamos dos parques dentro da cidade. Então, a título de exemplo, em Porto Alegre, nós temos um índice de aproveitamento de 3, no máximo. Isso quer dizer que num terreno, a gente pode construir 3 vezes aquela área para cima, no máximo. E o nosso déficit de moradias é de 38 mil habitantes, famílias. Só que, ao mesmo tempo, nós temos 48 mil imóveis desocupados no centro. Isso foi uma informação do Filipe Grama da Consciência. Além disso, se a gente pegar, isso que chama de índice de forma, em morfologia urbana,
Isso aqui é a área urbana de Porto Alegre, certo? A nossa mancha urbana aqui no centro, Zona Norte, Zona Sul e aqui para baixo. A gente coloca um círculo em volta, um círculo é a forma mais econômica que existe, né? Então, a gente coloca a mancha urbana ali dentro, a gente tem um índice muito ruim. Mas isso também porque a gente está na encosta, então se a gente pega um círculo, a gente vai passar sempre a metade desse círculo, porque a gente tem água do lado, certo? Mas mesmo assim é um índice que poderia ser muito mais denso. A gente tem essa ocupação super esparsa aqui no sul, que torna esse índice muito ruim, quando comparado com outros lugares mais sustentáveis. Então, se a gente pega, esse é o mapa do plano diretor das densidades permitidas. Aqui em vermelho é onde vocês têm esse índice 3. Em amarelo a gente tem o índice 2, e o laranja é 1.9, e o resto do verde é um pouquinho, 0.5. Só que a gente pega a ocupação efetiva, a densidade, eu seguro o mapa ali, a gente não chegou nem perto. Nosso plano permitiu muito mais densidade, a gente poderia estar ocupando de uma maneira muito mais coesa o território, e a gente preferiu expandir a economia da Zona Sul. O terceiro mapa é o nosso modelo de ocupação do território. A gente tem toda essa mancha rosa passível de ocupação, tendo a restinga lá embaixo, que foi uma decisão estranha, e lá embaixo a gente tem então as zonas que são urbanas. Então, mais do que por que fazer a cidade, como fazer isso? Como é que a gente vai, então, juntar esses três grandes motivos para a construção da cidade? Como compatibilizar, então, um sistema que seja da transformação, que conserve essa ecologia local, que estejam conectadas, então permitindo que os processos que mantêm a biodiversidade sejam mantidos, não só o indivíduo ou a população, mas todo o sistema, então que hajam corredores entre elas, integradas ao cotidiano da população, então para que elas possam viver e ser educadas por essas comunidades, qualificando e tornando mais sustentável o sistema urbano. São muitas prerrogativas para conseguir fazer um esforço completo de conservação no território, mas existe uma alternativa, uma resposta que foi dada na Europa, nas universidades da Holanda, Suécia, que espalhando, os Estados Unidos está fazendo já e tal, que se chama infraestrutura verde, azul e cinza, ou infraestrutura polivalente, que é a ideia de que a natureza nos presta aqueles serviços que nos são queridos, né? E quando a gente entende que esses serviços são importantes e a gente passa a computar eles e a usar eles a nosso favor, então é uma abordagem extremamente antropocêntrica que a conservação. Isso pode ser uma coisa muito boa, porque a gente consegue conservar, não interessa o motivo pelo qual a gente consegue, interessa que a gente conserva. E essa infraestrutura, então, vai seguir, geralmente, 4 ou 3 grandes objetivos. Né? Então, o primeiro deles é preservar essas áreas de maciço, né? Esses patches que formam, o professor de Harvard definiu como sendo o estado da arte de conectar, fazer corredores ecológicos, então ter os maciços, ter os corredores entre eles, conectar. Apresentar essa natureza, apresentar esse convívio para o cidadão urbano, que hoje sofre da amnésia ambiental, né, que as pessoas já não sabem de onde vêm as coisas. Tem crianças que acham que o leite vem dos Zafra não é vaca. E isso cada vez mais. E, então, por último, aqueles dois que entram mais ou menos juntos, que tornam o sistema urbano mais sustentável. Então, mitiga impactos da hidrologia, que isso é uma das questões mais irritantes. Nós temos muitas cidades de inundação cheia, isso é irritante, e o outro é qualificar um pouco mais abrangente. Tem a ver com o microclima, tem a ver com as questões intrínsecas dos sistemas, mas eles podem ir juntos. E isso, geralmente, tem sido feito de uma maneira a delimitar o que são esses maciços, traçar esses corredores, mas para tornar esses corredores viáveis, agregar a eles a infraestrutura cinza que já existe. E daí a gente começa a trabalhar com a linguagem da cidade existente. A gente
não chega lá e chega na Bambu dizendo que tem que ter corredor aqui, então eu vou esse prédio e faço os vídeos no meio. Né? Então a gente começa a usar essa lógica e por último, então, ele dá algumas ideias ou algumas diretrizes para a ocupação ser mais sustentável. Um exemplo de onde está acontecendo isso agora é no Rio de Janeiro. Eles têm o Mosaico Carioca, que é um programa que visa a conectar as unidades que existem no município. Está aí um exemplo, não aprendi. E é mais ou menos o que acontece, é isso. Então é um rio, um arroio urbano, que a gente sabe não vai conseguir mais funcionar como um arroio natural, né? Ele vai receber mais água porque o ambiente está imobilizado, vai vir sedimento, ele vai trabalhar diferente. Então, esse rio ele é a drenagem pluvial da cidade, ele não deixa de ser infraestrutura, ele é entendido como isso, mas, ao mesmo tempo, ele recebe tratamento de corredor ecológico. Então, ele está fazendo esse esforço de conectar as unidades existentes. E o pai desse esforço de conexão de parques e unidades é o Emerald Necklace, que é em Boston. Isso é um parque muito antigo, não sei como é nada, que é do pai do paisagismo nos Estados Unidos, mas ele é inglês, que chama o Frederick Hollister, que ele pegou alguns dos parques que existiam em Boston. Isso aqui é o centro de Boston. E aí tem todos esses pequenos parques aqui, o parque estilo inglês, aí tinha um arroio passando, aí tinha uma avenida maior, e fez esse plano de como conectar esses lugares, e esse desenho foi implementado, e as pessoas hoje em Boston não mais percebem isso como um projeto. Muita gente não tem noção de que um dia existiu esse esforço de criar um parque que conecta um com o outro. As pessoas compreendem aquilo como um sistema natural. E ele funciona muito como um sistema natural, ele abriga a biodiversidade, e todo esse traçado de rio nele, e esses reservatórios que são artificiais, ajudam a reduzir o impacto de enchente que vem da própria urbanização. Nas fotos desses reservatórios. E essa linha de quadra, essa quadra inteira que foi suprimida para criar uma greenway, que vai até o parque mais ao centro da cidade. Dentro desse contexto, eu me formei no semestre passado em arquitetura e eu fiz um trabalho para Porto Alegre que segue essa lógica. Então, o que eu fiz foi, muito rapidamente, está bem resumido, mas esses pontos verdes seriam os alvos de conservação. Então, a partir de um mapa de aptidão do território, definir, além das unidades já existentes, quais são as áreas prioritárias a se conservar. Um software, um plugin, o ArcGIS, faz essa ligação. Então, a partir de um mapa de aptidão, de onde teria mata antes da ocupação urbana, aquífero, geologia, tudo isso, ele pega tudo isso e me dá essas formas que ligam um corredor um patch ao outro. E por fim, então, essas formas oblíquas passam a se integrar à infraestrutura existente. Então, a gente tem alguns corredores que passam nas fases de alguns dos arroios que a gente tem, alguns que passam por divisor de água, alguns que fazem a conexão ou a transposição das infraestruturas viárias, fazendo então um corredor pequeno para a gente ligar, por exemplo, o Morro Santana ao Morro da Companhia. E aí, como um arquiteto de mapa, eles queriam muito ver em deles detalhados. O que eu fiz foi fazer o Arroio Dilúvio como um projeto de infraestrutura. Então, juntou aqueles três grandes objetivos, aqueles três grandes porquês de conservar um meio urbano, que é, então, a ecologia local, ecossistemas locais, certo? Então, não precisa não tem problema, não precisa ser ela, mas o que aparecer, um dos que vocês fizeram para muito falar, que é a ideia de que pouco nos importa qual é o ecossistema nós temos. Não interessa mais o meio urbano se vai ser o sabiá, se vai ser
o estilo ruivo não interessa. Interessa que vai ter gente morando do outro lado da rua, a pessoa vai poder ir, ela vai poder entrar em contato com qualquer tipo de natureza. E isso vai fazer com que ela possa ter essa educação ambiental, então, né, escolas que viriam, moradores que viriam para ter esse convívio e ter esse poder de advocacia no território. E por último, a proposta era de vários bolsões de reservatórios ao longo do dilúvio que melhoravam a vazão, tornavam a vazão dele menos variável, porque a bacia é muito deprimorosa, então hoje, se você lembra, ele está em estiagem, ele está todo cheio de acúmulo de sedimentos, e aí vem o DEP e retirar, né, o que torna ele bem menos interessante para a biodiversidade. Então, com esses reservatórios, deu para reduzir muito o impacto de enchentes. E é isso aí, são esses três grandes objetivos que estavam dentro desse trabalho. Depois a gente pode, vocês ver na internet, para não demorar muito mais.